Josino, a política passada a limpo. Aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, estamos recebendo para o seu ponto de vista Arão Josino. Bom dia, Arão. Bom dia, Odair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre bom estar aqui. Vamos lá, ponto de vista nessa manhã de sexta-feira. Não falta tema, não falta assunto da política nacional para a emissão dos pontos de vista aqui no Repórter Cultura. Arão, marco temporal das terras indígenas. Odair, essa foi uma semana muito agitada em Brasília, Congresso fervendo. Muita discussão, inclusive, sobre a articulação política, né, do Executivo com o Legislativo. Tivemos algumas votações importantes e a votação do regime de urgência do marco temporal das terras indígenas. Um assunto que está gerando muita polêmica no Brasil e que nós estamos vendo aí uma disputa muito grande entre os ruralistas e os ambientalistas, principalmente defendendo aí os povos indígenas. Eu estive em Brasília, deve fazer mais ou menos uns 20 dias, e por lá haviam milhares de indígenas fazendo suas manifestações em relação a esse processo todo. É importante primeiro as pessoas entenderem, afinal de contas, o que é esse marco temporal, né? O que isso significa? Significa que existe uma tese defendida hoje no Congresso, que inclusive foi apresentada pelo governo de Santa Catarina ao STF, determinando que aquelas terras, né, que estavam demarcadas, que estavam com a presença dos povos indígenas no momento da Constituição, isso é, dia 5 de outubro de 1988, elas devem ser respeitadas como áreas indígenas. Por quê? Porque hoje há uma insegurança muito grande, né? Hoje, a qualquer momento, né, o STF pode, de alguma forma, através do governo federal, através dos órgãos, né, indígenas, como, por exemplo, FUNAI, o próprio Ministério agora dos Povos Indígenas, pode delimitar, pode demarcar uma área e dizer, não, essa área aqui pertence aos índios e deve ser, então, respeitada desta forma, né? Então, o que hoje se debate, o que hoje se discute lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, é que seja definido esse marco temporal, então, que vale a partir do dia 5 de outubro de 1988, que foi o momento da Constituição. Por que isso foi apresentado pelo governo de Santa Catarina? Para resolver a situação que nós temos aqui, por exemplo, no Alto Vale, né, que pega aquela região de José Boatê e vem, inclusive, até Doutor Pedrinho, que é essa faixa, né, que está hoje demarcada como uma área indígena dos povos indígenas. Então, o governo de Santa Catarina, à época, entrou com esse processo, inclusive ele conversa muito com a questão das nossas barragens lá de José Boatê, né, dos vários problemas que nós estamos tendo já há tantos e tantos anos pela questão da manutenção. Então, o governo de Santa Catarina entrou com esse pedido, com esse processo lá no STF e hoje se discute, então, no Congresso para se resolver de uma vez por todas essa situação e definir o marco temporal. Hoje está pegando fogo lá por quê? Nós temos os dois grupos, o grupo dos ruralistas e o grupo dos ambientalistas. Nós sabemos que os ruralistas, eles geralmente são mais de direita e os ambientalistas são mais de esquerda, né? Ou seja, a polarização presente ali também. A polarização de sempre, o fla-flu que nós temos hoje no nosso Brasil. Porém, existe um grupo de parlamentares que nós chamamos de centro, que é aquele grupo que vai de acordo com posicionamentos por N motivos, né? E o que a gente tem percebido é que o centro, nesse caso, está pendendo bastante para o lado da direita, né, apoiando os ruralistas. Prova disso foi a votação que nós tivemos ao longo dessa semana, né, na Câmara dos Deputados, para então definir que esse processo, que esse projeto de lei vá tramitar em regime de urgência. E aí nós tivemos lá um cenário de muita disputa, né, entre os governistas. Por quê? Porque muitos governistas, muitos inclusive parlamentares, né, que se dizem de esquerda, que apoiam o governo Lula, apoiando então os ruralistas. Enquanto isso, um posicionamento muito firme da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, né, e também da Sônia Guajajara, que é a ministra dos Povos Indígenas. Então a disputa está bastante intensa por lá. Os ruralistas conseguiram aprovar
a questão do regime de urgência. Isso dá uma celeridade muito grande. Então, o projeto vai acabar tramitando de forma muito rápida na Câmara dos Deputados, que os ambientalistas e os povos indígenas não querem que seja dessa forma para poder, né, levar um pouco mais, cozinhar um pouco mais esse assunto por lá. Em resumo, esse marco temporal faz com que, então, aquilo que estava delimitado lá na época da Constituição seja a delimitação e não possa ser ampliado ao bel prazer de qualquer processo, de qualquer solicitação junto ao STF. Exatamente isso, porque hoje nós temos, inclusive, vários processos que foram dado entrada no governo federal solicitando, né, a ampliação dessas áreas, né? Então, assim, a qualquer momento, terras que hoje são terras produtivas, terras que hoje são utilizadas por ruralistas, enfim, né, onde existe produção no nosso Brasil, podem do dia para a noite se tornar também terras indígenas. Então, o que gera uma insegurança muito grande, né? Então, esse é o posicionamento hoje daqueles que defendem o marco temporal. Não, pera lá, a gente tem que respeitar os povos originários, a gente tem que respeitar a cultura indígena no nosso país, porém, não dá para ser tão inseguro da forma como é. Não dá do dia para a noite, uma terra produtiva se transformar numa terra indígena e a gente não poder mais colocar a mão ali. Muito bem, vamos mudar de assunto agora, né? Arthur Lira e a articulação política aí do governo federal. Nós tivemos aí a aprovação do arcabouço fiscal durante essa semana com uma ampla maioria. Vitória não do governo, se diz aí nos bastidores, mas do Arthur Lira. Do Arthur Lira. E aí, mais uma vez, mostrando a força que o Congresso tem no Brasil e a importância do Executivo estar muito bem aliado ao Legislativo. Então, eu diria que, na verdade, essa vitória não só do Arthur Lira, mas também do ministro Haddad. O ministro Haddad está muito alinhado ao Arthur Lira e eles conseguiram juntos construir essa grande maioria. O que gerou uma confusão também muito grande nos bastidores da política. O PSOL, por exemplo, que é um partido que apoia o presidente Lula, ele votou contra o 100%. arcabouço, 100% contra o arcabouço fiscal, junto, por exemplo, com o Novo, né, que é um partido de direita. Então, perceba que essas pautas elas estão se misturando muito lá em Brasília, e o que demonstra que, de fato, o governo executivo está com uma dificuldade muito grande de articulação política junto ao legislativo. Tanto é que o presidente Lula, ele já disse nos bastidores que vai pisar um pouquinho no freio nas missões internacionais, deixará, então, o vice-presidente Geraldo Alckmin representar o Brasil, né, nessas missões, nessas articulações com outros países, e ele, o Lula, vai assumir a articulação com o Congresso, porque eles estão levando muita pedrada. E se a gente fizer uma análise hoje dos nossos parlamentares, principalmente da Câmara dos Deputados, a gente percebe que nós temos lá hoje uma Câmara de Deputados que é liberal na economia e conservadora, né, nos seus costumes. O que vai muito contra aquilo que o governo PT se posiciona. Então, ou o executivo começa a se movimentar, ou vai ser muito difícil o executivo aprovar suas pautas. Um exemplo disso também foi discutido nessa semana, algumas alterações ali na reforma administrativa. Tradicionalmente, Odair, a Câmara dos Deputados, ela, no primeiro ano de governo, ela aprova as reformas administrativas. Por quê? Porque existe um entendimento, um bom senso. Não, o presidente da República assumiu, vamos respeitar a forma como ele quer governar. O mesmo acontece aqui na Assembleia Legislativa em relação ao governador. Então, assumiu, apresenta uma reforma administrativa, o Legislativo costuma aprovar. E dessa vez não foi bem assim. Dessa vez, a Câmara dos Deputados fazendo algumas emendas à reforma administrativa e pedindo para fazer algumas alterações, inclusive, né, para que haja um desmonte, talvez, ou um enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, que são ministérios hoje liderados por líderes que são de esquerda, né? Então, isso prova mais uma vez que a direita está muito forte hoje na Câmara dos Deputados. Então, ou o presidente Lula começa a olhar com mais atenção ao Congresso,
ou ele terá muitas dificuldades daqui para frente na aprovação das pautas que são de interesse. Inclusive, o Arthur Lira deu uma entrevista essa semana falando: olha, presidente Lula, o senhor tem que entender que o Congresso é outro, não é mais o mesmo do tempo que o senhor foi presidente lá atrás. A gente sabe que depois que o Michel Temer foi presidente da República, o Congresso ganhou muita força pela questão dos processos de impeachment, né? Depois, com o Bolsonaro também, o Congresso teve uma participação muito importante nas tomadas de decisão, o que é muito diferente daquilo que o Lula viu lá no tempo em que ele foi presidente. Então ele vai ter que entender essa mudança cultural do Brasil. No meu ponto de vista, agora é o teu que está em pauta aqui, mas esse é o papel do Congresso, e quando a gente tem essa situação de um partido como o PSOL votando contra o governo, mesmo sendo de apoio, o Novo sendo de direita também não apoiando uma pauta que a direita, uma parte da direita. Então, nós estamos vendo a liberdade do Congresso, né? Não aquela coisa de corporativismo ou de compra do Congresso. E aí a gente está precisando, falando aqui, em voltar àqueles tempos de o governo ter o Congresso na mão. O que é pior, o que é melhor? Tá mais do que na hora do Legislativo ter essa independência, né? O problema é que daqui a pouco o Executivo vai começar a se movimentar da forma como a gente sabe que geralmente se movimenta. Então, liberando lá aqueles orçamentos secretos, né, as emendas parlamentares, e aí começa o jogo de interesses que a gente sabe que é muito forte lá em Brasília. Mas essas pautas que são prioridades para o desenvolvimento do Brasil, elas precisam ser colocadas, né, de uma forma independente. De uma forma, não diria neutra, né, mas em que o Congresso realmente possa se posicionar da forma como precisa se posicionar, a favor do Brasil. Ô Arão, fake news, a gente já expandiu isso por aqui durante a semana, foi alvo também aqui dos nossos comentaristas do Política com Pimenta, e claro, não dá para a gente deixar passar em branco aqui no ponto de vista também com o Arão Josino, a fake news de uma jornalista, uma colunista, na verdade, da Folha de São Paulo, sobre o município de Urubici, e que teve uma repercussão muito negativa para o nosso estado, mobilizou o Jorginho Melo, mobilizou a Alesc, deputados federais, representantes de Santa Catarina, enfim, uma confusão que fez essa colunista da Folha de São Paulo. Um verdadeiro absurdo, né? Uma afronta, inclusive, às nossas raízes culturais, porque não é porque nós temos aqui um estado que tem uma cultura muito forte, uma cultura europeia, e que permite que as pessoas falem o que essa colunista falou, né? Então, uma verdadeira fake news plantada. E o que mais nos impressiona é que uma colunista de um jornal, de um veículo de comunicação do tamanho da Folha de São Paulo, não fazer uma investigação sobre um fato tão sério como esse, simplesmente colocar tudo numa vala comum. Pega uma foto e, nazista. Nazista. Então, eu ainda estava brincando aqui nos bastidores ontem, postei uma foto minha na festa do imigrante aqui em Timbó, no meu TBT, lá com um copo de chopp brindando. Eu estava trajado tipicamente. Agora é porque eu tô trajado de alemão, que eu vou ser colocado numa vala comum como essa, que é absurdo, né? E não é a primeira vez que acontece isso. Não é a primeira vez que a imprensa nacional comete um equívoco desse tamanho em relação às culturas de Santa Catarina, às tradições de Santa Catarina. Nós não podemos permitir isso. Nós, enquanto catarinenses, precisamos nos posicionar e precisamos cobrar, exigir respeito em relação às nossas tradições, que nada tem a ver com o nazismo. Nada, absolutamente nada. Exportação da carne catarinense, Arão. Odair, eu trouxe essa informação aí para o meu ponto de vista, porque nós começamos a semana, lá na segunda-feira, falando muito sobre a questão das rodovias, né? As nossas rodovias federais, que a gente sabe que são caóticas, e trouxe aqui no meu ponto de vista a questão dos investimentos. Deveríamos aí investir, de acordo com especialistas, cerca de 420 bilhões de reais na manutenção das rodovias federais pelo Brasil, e hoje nós investimos menos de 160 bilhões, menos de 40% do valor que deveria. E aí eu estava lendo o jornal essa semana e
peguei lá um artigo muito interessante, ó. Santa Catarina supera US$ 1 bilhão em receitas com exportação de carnes. Isso só no primeiro quadrimestre, ou seja, só nos primeiros 4 meses do ano, né? O nosso estado, Santa Catarina, movimentou aí uma receita de US$ 1,3 bilhão. Isso também significa aí um aumento de 10,5% na quantidade de carne exportada e 20,8% a mais de faturamento nesse setor tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado de Santa Catarina. Então percebam que nós temos um estado pujante, nós temos um estado aí que exporta carne, que exporta o agronegócio, nós temos hoje indústrias importantíssimas de tecnologia, né? Nós temos, por exemplo, aqui em Ascurra, né? Nós temos aí empresas que fazem máquinas incríveis que mandam para vários países e nós temos aí uma dificuldade tão grande quando se diz sobre infraestrutura, quando se fala em infraestrutura. Cadê a estrutura para que a gente possa escoar essa produção? Então, imagina só o que seria o Brasil se realmente o Congresso colocasse as pautas importantes como prioridade. Se parassem de ficar fazendo o fla-flu lá sobre temas aleatórios e realmente tratassem de assuntos que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social. E eu sempre digo que quando a gente fala em geração de emprego, de renda, de riqueza, a gente fala de oportunidade, a gente fala de desenvolvimento, porque aí tudo acontece, né? Aí a educação vai ser melhor, a saúde vai ser melhor, então a gente tem que começar investindo na infraestrutura e o governo precisa entender isso e a gente precisa levantar essa bandeira para que tudo isso que Santa Catarina, tudo isso que o Brasil produz possa ser exportado e possa gerar riqueza, possa gerar novas oportunidades para o nosso país. Esse foi o Ponto de Vista com Arão Josino, a política passada a limpo. Até segunda-feira, Arão. Até segunda-feira, segunda, quarta e sexta. Estamos aqui, então, na Rádio Cultura, trazendo os pontos de vista e fazendo esse debate importante sobre os temas aí que estão em pauta no Congresso Federal, lá em Brasília, e que diz respeito ao nosso dia a dia. Um forte abraço a todos e um ótimo final de semana.